Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Rogério Mota, estou aqui mais uma vez com o programa Entrevistas. Hoje nós vamos falar com um cara que é percussionista e tem uma história vasta aí dentro da cultura africana. Então, se você tem curiosidade para conhecer um pouquinho dessa cultura, fica de olho aqui no programa Entrevistas hoje comigo, Rogério Mota, entrevistando Vitor da Trindade. Vem comigo. Mais uma vez com o programa Entrevistas, hoje falando com o Vitor da Trindade, esse camarada aqui que tem uma história vasta aí nas artes, né, Vitão? Isso mesmo. Você começou como artista de que forma? Eu comecei quando eu era pequenininho, quando eu tinha por volta de 12 anos, quando eu morava no Rio, e eu vinha para cá, para a casa do meu avô, para a casa da minha mãe, que nós não morávamos na mesma casa, e já acontecia um movimento do teatro popular brasileiro. Meu avô já fazia lá na chácara Fim da Picada, ali no Jardim Tomé, ele já fazia os movimentos culturais, né, que aconteciam aqui, o pessoal vinha todo de São Paulo, aconteciam festas que atravessavam várias noites, várias semanas, né, e eu já vinha nessa época, nas férias eu vinha para cá e aproveitava para participar, né, tocar um pouquinho, tocava um pouquinho de percussão, tocava um pouquinho de violão, o que me ensinou foi o Fred, o Borba, falecido, né? O João Borba, grande músico, grande artista, né? E já vinham artistas como Silvio Modesto, Murilão, já faziam samba aqui, porque desde antes, Oswaldinho da Cuíca, já eram pessoas que seriam hoje muito importantes para a cultura brasileira. E eu peguei carona com essas pessoas, então mais ou menos desde 12 anos que eu toco, me ponho aí uns 50 anos de... Isso na raiz do samba? Não, na raiz da cultura afro-brasileira, né? No samba, eu acho que o samba é o que mais me aproximou do samba, foi minha convivência com o Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo, no Rio de Janeiro. Isso já na década de 70, finalzinho dos anos 70, né, que era uma escola muito importante dentro da história do samba, da história dessa raiz do samba, né? É uma história, é um lugar que eu pude conviver com Antônio Candeia, eu pude conhecer Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Mestre Aniceto do Império, Mestre Campolino, Dona Djanira do Jongo, tinha muita gente muito forte lá e eu pegava também carona dessas pessoas. Nomes consagrados. Que foram dentro do meu aprendizado, foram fundamentais dentro do meu aprendizado como artista, né? Ou seja, a tua escola foi uma das melhores. Foi sim. Depois eu fui fazer faculdade, essas coisas que é importante a gente fazer também para entender o mundo ocidental e poder juntar uma coisa com a outra e poder ter uma linguagem de comunicar com todos os mundos musicalmente, né? Isso dá uma oportunidade de você estar com um pé em vários lugares, né? Com a sua arte, né? Você falou de faculdade, né? Uhum. Referente à faculdade, você chegou a dar aula em faculdade fora do país, inclusive? Não, eu não dei aula em faculdade fora do país, não. Eu dei aula em academia de música. Eu dei aula na Landesmusik Academie de Berlim, que é uma academia de música. A academia de música, ela não tem uma formação acadêmica, ela tem uma formação de preparação musical. Então ela pega vários campos, né? Inclusive a música brasileira. Eu era professor de música brasileira. Também dei aula no conservatório, né? que eles chamam de Musikschule, né? É uma escola de música. As duas são do Estado, né? E as duas têm uma referência muito forte de música assim. Eu dei aula em faculdade de música aqui no Brasil. Inclusive, sábado agora eu estava dando aula no Fladem, que é um grande evento de música internacional, e eu estava dando aula lá na ECA, né? na Escola de Comunicação e Arte da USP. Né? Já dei aula na Uniso, mas assim, são aulas mais voltadas a palestras do que propriamente um curso, né? Não existe um curso... Não chega a ser uma coisa acadêmica. Não chega a ser uma coisa acadêmica. É uma coisa que vai reforçar o estudo acadêmico, se é que eu posso usar a palavra reforçar. Né? Entendi. E como é que foi essa tua ida para fora do país? O que gerou essa tua ida para lá? Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Na realidade, foi um momento que eu estava passando uma dificuldade
financeira e eu precisava me virar, e então eu estava tocando num bar na Vila Madalena, que chamava Bambu Brasil, chama ainda, o bar ainda existe, e eu cheguei pro dono e falei, Marquinho, tô acabado aí, cara, eu preciso ganhar um dinheiro, os dias que você não abre o bar, posso dar aula aqui. Aí ele me liberou, eu coloquei um cartaz, peguei uns alunos, né? Esses alunos eram muito bons, eram pessoas que hoje são músicos, que eles já eram na época músicos especiais, né? Guilherme Castrup, que participa, que é o cara que arranjou o último disco da Elza Soares agora, Marquinhos, que era timpanista da Sinfônica, Simone Sou, baterista do Chico César, uma galera pesada mesmo. Daí você ia tocar umas coisas e ninguém arrebentava, né? Você falava A, ninguém fazia A, B, C, D e E, né? E aí uma pessoa passou na rua, escutou aquela barulheira toda, e aí ficou esperando, me perguntou o que estava acontecendo. Aí eu falei que era uma aula de percussão brasileira voltada à música religiosa do Brasil. E aí essa pessoa me indicou para uma pessoa na Alemanha, essa pessoa me ligou da Alemanha, falou, olha, eu vou aí para fazer um curso com você. Aí trabalhou um ano, fez um curso comigo, e essa mesma pessoa que passou a ser brasileiro, mora no Brasil agora, trabalha dentro da percussão brasileira, dentro da percussão religiosa brasileira, me indicou para a Landes Music Academy, para que eu fosse visitá-los em 98. Aí eles me mandaram passagem, me pagaram cachê, eu passei 15 dias lá. Quando terminou esse tempo meu, eles me convidaram no ano seguinte, e no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, e aí me convidaram para fazer uma temporada maior de 2001, e aí em 2001 eu acabei ficando de 2001 a 2006, e até hoje eu continuo sendo convidado de 98 para cá. Ou seja, todos os anos praticamente você faz. Quase todo ano eu vou para esse curso de mais ou menos um mês, 15 dias, depende de cada coisa. Né? Isso é interessante porque você vê, é um artista brasileiro, né, com essa descendência afro e mostrando esse valor dessa cultura dentro de um país europeu. Né? Na realidade acabou que virou uma coisa meio que mundial, né? Que acabou que a partir daí, depois eu acho que do terceiro, quarto ano, o diretor da escola, Joachim Litt, já me permitiu convidar brasileiros ou indicar brasileiros, né, do meu métier, né, que eu pudesse levar para lá também, né, que lá é uma coisa muito de você indicar o outro, né? Ah não, puta, aquele cara é legal, né, tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Então, aí eu já fui Carlos Caçapava daqui, Gabriel Levi, Estênio Mendes, Fernando Barba, seu Maninho da Cuíca, né? Todo mundo assim que eu conhecia, que tinha alguma coisa para trazer de novo para a academia, eu pude indicar e eles convidaram, né? Da mesma forma que me convidaram, né? E eu acabei fazendo meio que parte desse time deles, né? Vocês acabaram fazendo uma corrente aí de artistas. É uma corrente de artista, né? E isso já virou, num desses convites, eu convidei 2 parceiros, que são o Beto e a Letícia, né? Consegui o convite com o Joachim, né? E aí a gente já foi para uma apresentação lá, e uma oficina nesse workshop, que acabou virando num disco, que acabou através do amigo do Beto Bianchi. A gente já foi para um festival em Marseille, que a gente em Marseille, nesse festival, conseguimos um produtor na França, um produtor na Alemanha e um produtor nos Estados Unidos, e acabou que a gente está rodando 4 continentes já fechamos 4 continentes, né? São 22 países visitados com o trabalho da gente. O reconhecimento de um trabalho de uma vida, né? É um trabalho de uma vida. Assim, a tua história, ela começa muito novo, né? Uhum. E a história da tua família é uma história muito rica, culturalmente falando. Né? Assim, tanto que eu abro meu currículo, eu não abro com a faculdade, eu abro com meus pais, meus avós, né? Porque meu pai fazia a mesma coisa que eu, né? Aí meu currículo, eu sou filho da dona Raquel, sou filho do seu Jorge, sou neto do seu Solano, sou neto da Margarida, e aí é que eu vou falar da faculdade, dos cursos que eu fiz na ULM, dos encontros que eu tive grandes mestres na minha vida, né? Graças a Deus, né? É o professor Dinho Gonçalves, que é um grande mestre da percussão, né? Eu tive aula com o Rui Weber, que é um grande mestre do violão,
com Laura Campané, com Letícia Cora, com... Nossa, é tanta gente que eu acho que eu nem sei. Com o Famadou Konatê, peguei carona também, peguei carona com Naná Vasconcelos, peguei carona com Richard Fields, com Uri Moritz. Nossa, é muita gente, cara. Se eu começar a falar gente que eu tive aula, assim, ou pelo menos oficinas que eu participei, workshop, a gente vai ficar 2 horas eu falando aqui, que realmente é uma carga. Muita história. É bastante gente que eu tive para me ajudar nesse meu pensamento musical que eu tenho hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou ainda há pouco, né, sobre a tua ida para fora, gerou um disco, né? Uhum. Você hoje está com quantos discos lançados? 8 discos. 8 discos, talvez. 8 discos. Um com Carlos Caçapava, chama Airaltar. Depois um disco chamado Revista do Samba, o primeiro que nós gravamos fora do Brasil, que gravamos na Alemanha. Depois gravamos Outras Bossas, que é um disco de... Esse Revista do Samba foi um disco que a gente gravou só de samba de 10 até a década de 50. Depois gravamos Outras Bossas, que é um disco só de pessoas que só fizeram um samba, né? Depois fizemos o Revista Bexiga, Oficina do Samba, que foi um prêmio que a gente ganhou da Petrobras para estudar e trabalhar o samba do Bexiga. Ficamos um ano estudando, pesquisando o samba do Bexiga, fizemos um disco, um songbook, criamos um trabalho lá no bairro do Bexiga, né? Depois fizemos um disco que se chama Hortência do Samba, que esse foi muito engraçado, uma banda da França nos achou na internet e aí se comunicou com o Beto Bianchi, com a Letícia Cora, porque nem francês eu falo alemão, mas não falo francês, e aí acabou que eles vieram para o Imbu, nós alugamos uma chácarazinha aqui no Imbu, ali no Vale do Sol, passamos uma semana compondo, estilo dos Novos Baianos, né? Enfiamos o instrumento lá, contratamos uma pessoa para cozinhar e aí a gente só ficava lá 24 horas compondo esse trabalho. Aí saímos de lá, gravamos o disco em São Paulo, e esse disco foi lançado na França com o apoio da TGV, né, e do governo francês. A TGV é essa trem de grande vitesse, né, de grande velocidade, e aí era muito legal que a gente andava de primeira classe pela França toda, né, e a gente tinha que tocar 5 minutos no vagão restaurante para poder divulgar o disco através da TGV, né. Depois fizemos o nosso primeiro disco autoral, agora em 2014, e depois eu fiz o meu primeiro disco solo, agora já em 2015, né? Aí lançamos no Auditório Ibirapuera, fizemos mais de 50 shows, mais de 50 concertos, concerto na França, concerto no Brasil, concerto na Alemanha. Ou seja, vocês viajaram quase que o mundo por conta disso. Foram 4 continentes. Foi África. A África foi o que a gente foi menos, que a gente só foi no Marrocos, né? Europa bastante, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Coreia, Índia, e a Índia foi a última turnê nossa, né? Foi da banda, a minha já teve outra depois na Europa, mas foi em 2018 agora, né? 2016, final de 2016, foi a última turnê que nós fizemos, final de 2017, desculpa, tá? Deu branco? Deu, celebrou geral, falha. Uma pergunta que eu tenho aqui, uma curiosidade, cara, a gente tá vendo esse instrumento aí no teu colo, né? Assim, eu sei que muita gente não deve conhecer esse instrumento. Ele é o Udu, cara, Udu mesmo, Udu. Udu, Ele é um instrumento que, esse aqui já é malandragem, né? Na realidade ele é para ser só um vaso, né? E tocado com o mais grave aqui, né? Que dá esse harmônico, essa sobra de harmônico, né?
ele tem você pode tocar na superfície dele, e a malandragem é essa pele preparada que ela não desafina, que ela é no estilo do zarbe, que é um instrumento árabe, né? Mas eu acredito que esse aqui seja do norte da África, do Egito ou do Marrocos, desse lado, né? Essa forma, que é a mesma pele também que se usa no derbaque, na darabuca, né? Derbaque e darabuca é a mesma coisa. Eu estou usando a forma de tocar dele, eu estou tocando como se eu tocasse um pandeiro invertido, né? Em vez de fazer, porque né, o pandeiro é esse movimento, então eu estou usando o pandeiro nas duas mãos, né? E eu estou usando o grave como se usa mesmo, dessa forma que se usa, e a pele eu uso como forma de ataque e de buscar efeitos diferentes, né? Tem um instrumento, tem essa mesma forma de instrumentação, que é o vaso, quando é tocado, quando alguém falece dentro das religiões afro-brasileiras. Então, para se comemorar a morte dessa pessoa, para a gente mostrar o nosso respeito àquela pessoa que passou para outro mundo, a gente usa esses vasos ao invés do atabaque, né? Ele, em vez de tocado com as mãos ou com varetas, com baquetas, ele é tocado com uma peneira ou com alguma outra coisa parecida, que vai dar esse efeito aqui, né? Que vai dar esse efeito. Então, que é o que a gente chama de axixê, esse momento. Então, o Udu, ele faz esse caminho, né? África, Brasil... Ele passeia ele dá um passeio. Então, eu não sei exatamente de onde ele partiu, né? Mas eu sei que eu já vi por esses caminhos aí. E esse Udu, especialmente, foi feito por um alemão. Eu comprei esse instrumento em Berlim por um cara que é muito cuidadoso, ele trabalha para músico, né? Então ele faz uma coisa bonita, tá vendo esse trabalho aqui, e ele busca principalmente a sonoridade, né? Muito mais que a plástica, muito mais do que outros detalhes, que o plano dele não é para pôr água, né? Que o vaso mesmo é para pôr água e as pessoas fazem um buraco para tocar. Esse não, esse aqui ele faz com pensamento musical. Ele foi desenhado para isso. A ideia dele é usar como para artista mesmo, para dentro da música. Legal. Bom, Vitão, a gente tem pouco tempo, infelizmente. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, que teria muita história para contar, tá? Mas o tempo nosso é curto. E, assim, para a gente finalizar, fala um pouquinho do que você tem aí de novo para apresentar, o que está vindo. O que está vindo? Muito bem. O que está vindo agora, em primeiro lugar, é um livro que se chama O Ganilu, O Caminho do Alabê, que é um livro que fala dos instrumentistas do candomblé, né, que são os alabês ou os ogãs alabês, né? Esse livro ele não fala principalmente da música dos ogãs, mas fala principalmente do cotidiano do ogã, do cotidiano dentro e fora do candomblé. Vai estar acompanhado, né, porque é obrigatório, né, no meu pensamento, vai estar acompanhado das partituras, buscando trazer esses ritmos que os ogãs tocam e também algumas melodias que essas mesmas pessoas gravaram. Nós gravamos aqui mesmo no Embu, no estúdio novo que tem do meu professor de guitarra. Será que eu vou lembrar o nome agora dele? Do Anderson Moura. Anderson Moura, obrigado, salvo. E aqui meu professor que tem a paciência de me ensinar guitarra, que eu sou um péssimo aluno, professor, desculpa aí. Então, e também em seguida, né, ou antes, eu não sei bem qual ordem que está as coisas, porque os dois estão prontos, né, tem um CD voltado a também o candomblé, mas eu não estou usando uma linha muito ortodoxa, eu estou totalmente tentando ser não ortodoxa, né? Tentando não usar um ritmo muito marcado, deixar a coisa bem nessa mescla de linguagens, nessa mescla cultural que é a música brasileira. Tem música do Zé Cabaleiro e do Carlos Renó, tem música de Nelson Maca e minha, tem música de Sérgio Vaz,
e minha também, tem música de Letícia Cora, tem muita coisa boa, música minha com meu avô. O disco eu acredito que vai ser bem legal. E ele vem seguindo os 16 principais orixás, né? Mas ninguém precisa. Péricles Cavalcante também tá tocando, tem música dele. Então assim, o mais bacana que eu tô achando desse disco é que nem todo mundo é do candomblé, nem da umbanda, nem nada, mas fizeram música com esse pensamento. Eu falei, você tem cara de Oxóssi, faz uma cara de Oxóssi aí. Liguei para Carlos Renó, aí eu falei assim, você tem cara de Oxóssi, faz uma música de Oxóssi aí. Aí ele falou assim, não, tem uma música minha com o Zeca aqui que eu vou te mandar, vou perguntar pro Zeca. Aí o Zé Cabaleiro mandou, aí permitiu, então essa música deles é linda, né? Aí a Letícia fez música para Oxum, mas vai cantar música para Oxumaré, feita com letra minha, com Renato Gonda e música minha também. Então o disco tá meio assim, meio louco, né? Com o compromisso de estar falando do candomblé, mas sem o compromisso de ser ortodoxo, sem o compromisso de ficar propagando religião, porque nesse momento também não é uma boa ideia, nós estamos meio cansados dessa intolerância religiosa, que é desse momento violento que o país está vivendo. Acho que é um dos piores momentos que a gente está vivendo, assim, que eu já me lembro, nos meus 62 anos, né, que o Brasil já passou perrengue, mas igual a esse, né, nesse final de semana teve uma alegria e uma tristeza, né? Coringão ganhou, Lula foi preso, então né, não teve muita graça o fim de semana, né? Quase que perdeu a graça a vitória do Coringão, mas a gente segue. Bom, Vitão, a gente infelizmente precisa encerrar, mas foi mais uma vez um prazer estar falando contigo. Essa entrevista, ela vai para o nosso canal aqui no YouTube, para o programa Entrevistas, tá? E muito obrigado, carinho enorme aí pela tua pessoa, pelo teu trabalho, né, pela tua história, pela história da tua família, tá? E se puder voltar uma outra hora pra gente bater mais um papo. Legal, pra tocar um pouquinho, né? Cantar uma música. Bora lá, vamos encerrar com o Vitor tocando aqui. Vamos cantar uma? Vambora? Eu vou cantar do Zé Cabaleiro e cantar do Nelson Maca, mas vou cantar do Zé Cabaleiro, que é bonito, do Zé Cabaleiro e Carlos Renó. Incrível, se eu errar a letra, vocês me perdoem. Então, pro próximo disco, O Moloê, de Carlos Renó e Zé Cabaleiro, incrível. No dia em que eu tive uma sensação indescritível. Eu vi, mas mesmo assim não creio que vi. Foi mesmo incrível, fora do comum. Foi como se Oxóssi achasse o Oxum e já se apaixonasse. Fora do comum. Foi como se Oxóssi achasse o Oxum e já se apaixonasse. E agora te rever e ter a mesma sensação de indescritível de ver e ainda assim não crer. É mais incrível, fora do comum. Foi como se Oxóssi achasse o Oxum e já se apaixonasse. Fora do comum. Foi como se Oxóssi achasse o Oxum e já se apaixonasse. E já se apaixonasse. E já se apaixonasse. Já se apaixonasse. Já se apaixonasse. Bom, pra gente encerrar, o Vitão tocou essa música linda aí. Realmente o som desse instrumento é uma coisa que faz a gente viajar, né? Então, gente, infelizmente, como o nosso tempo é curto, a gente vai ter que ficar por aqui com o programa Entrevistas, mas espero vocês no próximo programa. E hoje, então, um abraço, Vitão. Foi um prazer. Obrigado, prazer. Contigo. Obrigado, galera aí que
Próximo programa Entrevistas, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo, sigam Rogério Mota, apresentador no Instagram, tá? Vitão, quer deixar algum contato? vitordatrindade.com.br www.vitordatrindade.com.br. Dá para baixar o disco inteirinho, o disco anterior, dá para saber por onde a gente está indo e dá para ver uns filmes também que tem por lá. Grande abraço a todos. Então, abraço a todos e até o próximo programa Entrevistas comigo, Rogério Mota.